Graça e paz, mais uma vez estamos aqui para trazer a lição de jovens, né? Hoje nós vamos estudar aqui a lição de número 3, tá bom? Com certeza vai ser uma lição muito importante, também muito interessante para nós, que tem o título Quando a chamada de Deus não faz diferença. Os filhos de Eli. Então nós estamos estudando nesse trimestre os bons e os maus exemplos, né? Infelizmente hoje nós vamos ter um mau exemplo, né? Que são os filhos de Eli. Eles foram pessoas chamadas por Deus, escolhidas por Deus, mas não valorizaram a sua chamada, né? Infelizmente. O texto do dia aqui diz: porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. Manter a vocação está na síntese aqui, né? Manter a vocação dada por Deus é um desafio diário que não pode ser considerado como de pouca importância, né? Então, quem é chamado por Deus, ele vai enfrentar oposição, ele vai enfrentar muita luta, muitos problemas, vai enfrentar tentações. Se você tem uma chamada de Deus, você é um jovem, tem uma chamada de Deus, você vai enfrentar oposição, você vai enfrentar tentação, luta de tudo quanto é jeito, para você desistir ou para você escandalizar. Sempre vai existir uma tentação maligna para perturbar a tua chamada, a tua vocação, mas você deve permanecer firme, porque aquele que te chamou também é poderoso para te ajudar. Aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo. O nosso texto bíblico se encontra em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27 a 30, certo? É muito importante esse versículo e você estuda ele com calma, que nós vamos trazer agora o resumo da nossa lição. Bem, quando olhamos para a oportunidade dada por Deus, né? A forma como olhamos fala muito. Quer dizer, Deus te chamou, né? Deus te vocacionou. Então, como que você encara a tua chamada como uma coisa muito importante, como uma prioridade na sua vida, a vocação que Deus te deu, a sua chamada para o ministério, você valoriza isso? Ou isso não tem valor para você e você não dá a mínima para a tua chamada? Isso aí é uma coisa bem importante que nós devemos analisar, né? Eu tenho valorizado a minha chamada? Eu tenho valorizado a minha vocação? Isso aí é uma coisa que nós devemos ver se estamos fazendo de acordo com a Bíblia, né? Então, muitos, eles não reconhecem as oportunidades dadas por Deus. Deus dá uma oportunidade, dá uma chance à pessoa, mas as pessoas não reconhecem, né? As dávidas de Deus nunca reconhece isso. Sempre acha que é ele, mas é Deus, tá? Então outros, infelizmente, como os filhos de Eli, desprezam a Deus, desprezam a sua chamada, desprezam a sua vocação, certo? E além disso, como os filhos de Eli, além de desprezar a chamada e a vocação, eles ainda provocaram a Deus com as suas atitudes, certo? Infelizmente, ainda provocaram a Deus. Muitos fazem isso. Além de desprezar aquilo que Deus deu, ainda provocam a Deus, zombam de Deus, não dão a mínima para Deus, né? Esse é o caso de Ofni e Finéias, filho do sumo sacerdote Eli. Eles fizeram uma barbárie ali no seu local de trabalho, onde eles cresceram, foram ensinados, mas não colocaram nada do que aprenderam de Deus ali em prática. Número 1 aqui, a chamada sacerdotal esquecida, né? O livro de Samuel, ele começou com um período de juízes. Então, quando não havia rei em Israel, é o período de juízes. Primeiro veio o período de juízes, né, 350 anos ou 400, não me recordo.
Mas depois então veio o período da monarquia. O povo pediu um rei, deu o primeiro rei, que foi Saul, né? Então, mas aqui nós estamos no período de juízes. Então, o livro de Samuel começou com um período de juízes, quando não havia rei em Israel. Então, nesse tempo, a Bíblia registra aqui um longo período de apostasia, né? Que diferença do livro de Josué para o livro de Juízes. Dá até tristeza, né? De você ler o livro de Juízes, que é uma decadência tremenda, né? As pessoas estavam se lixando para Deus, não queriam nem saber. Faziam tudo do jeito que ele queria. Mas Deus sempre na sua misericórdia, sempre quando eles se arrependiam, pediam perdão, se humilhava, Deus enviava um juiz, soltavam eles, libertavam eles das opressões, e depois, enquanto o juiz era vivo, eles estavam ali. Depois que o juiz morria, né? Aí eles se desviavam de novo, caía na apostasia e ia adorar os ídolos das nações em volta. Então isso aí sempre foi o grande problema do povo de Israel. É uma diferença tremenda do livro de Josué para o de Juízes. Então, eles se afastavam de Deus para adorar ídolos das nações em volta. Por isso, Deus permitia, né, que os seus inimigos os oprimissem, né? Eles viviam debaixo da opressão, principalmente dos filisteus, né? Por quê? Porque viviam em desobediência, já que eles viravam as costas para Deus, Deus deixava eles para lá. Aí o que acontecia? Vinha as nações e oprimia, porque as nações em volta odiavam Israel. Ele não tinha noção disso, mas eles eram odiados pelas nações. Aliás, Israel é odiado até hoje, né? Pelas nações em volta. Então, por isso, né, Deus dava essa permissão, deixava os inimigos oprimir mesmo. E nesse contexto assim, aqui, é que surge quem? Os filhos de Eli. Eram sacerdotes, filhos do sumo sacerdote Eli. Eram da família sacerdotal e cresceram realizando cultos, as cerimônias, os sacrifícios. Eles aplicavam a lei. Eles foram criados no templo, sabiam tudo, mas não davam o mínimo de valor às coisas sagradas. Entendeu? Eles eram os líderes que estavam ali para ensinar tudo ao povo. Eles podiam até ensinar, mas não praticavam nada do que ensinava. Pelo contrário, eles não davam o mínimo de valor para Deus, nem para as coisas sagradas. Se não valoriza a Deus, não obedece, né? Então, eles não davam o mínimo de valor às coisas sagradas e ainda desprezavam a Deus. Deus era desprezado por eles, né? Então, não basta a gente nascer ou ser criado na igreja. Às vezes a pessoa, ele foi nascido e criado na igreja, mas não se converteu, nunca deu valor às coisas de Deus, não quer dizer nada. Entendeu? Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Não é porque foi criado na igreja que a gente vai achar que ele é uma pessoa, né, que com certeza está convertido. Isso aí não tem nada a ver. Às vezes uma pessoa que veio de fora, já aceitou Jesus adulto, é muito mais fiel. Bem, então, repito, não basta nascer na igreja. Isso aí não resolve não. Ter pai crente, pai pastor, isso aí não quer dizer nada. É bom que recebeu um ensinamento, mas é pessoal, tá? Então tem que ter experiência com Deus. Todo ser humano, ele tem que ter experiência com Deus. É viver o Evangelho. Filho de crente não é crente, entendeu? Não quer dizer nada. Tem que ser convertido. Jesus falou para Nicodemo, Nicodemo, o que importa é nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino do céu. Tem que ter o novo nascimento. Tem que ser nova criatura em Cristo Jesus. Certo? Número 2, sacerdote do Senhor em Siló. Onfi e Finéia, eles são mencionados como sacerdote do Senhor em Siló. 1 Samuel 13, né? Siló naquele tempo era um centro de adoração a Deus, certo? Era ali em Siló. E o povo já se dirigia para lá. Quando eles entraram em Canaã, eles se dirigiram ali para Siló. E ali eles armaram as tendas ali, certo? E se juntaram ali em Siló. Em Siló foi o lugar onde Ana, né, fez aquela oração no silêncio, e Deus ouviu.
E Ana é a mãe de Samuel. Samuel está ali, ó, no templo, desde pequenininho, cumprindo os propósitos de Deus, né? Então, foi ali que Ana orou e pediu um filho, e Deus ouviu a oração dela, e depois deu mais filhos ainda, né? Porque o primeiro que veio, ela já deu para o Senhor, aí o Senhor deu mais para ela, né? Então, justamente em Siló, que os filhos de Eli, sacerdote, roubavam a carne da oferta, se prostituíam com as mulheres ali em volta da tenda. Então foi em Siló que a arca do Senhor foi capturada pelos filisteus para a vergonha da nação israelita. Foi ali, entendeu? Então as pessoas não se iludam com essa questão de ter aprendido, estar ali todo dia na igreja, tem que ser convertido, tá? É bom estar, mas não pode ser igual os filhos de Eli. Os filhos de Belial, eles são chamados filhos de Belial, certo? Belial, o que significa? Coisa boa, coisa ruim, coisa do diabo, entendeu? Belial significa algo inútil, pessoa sem nenhum valor. E os filhos de Eli eram chamados de Belial. Então, eles eram pessoas inúteis. Eles não tinham valor nenhum para Deus, porque eles também não honravam a Deus. Nem Eli honrava mais esses caras do que o próprio Deus, certo? Então, os filhos de Eli eram uma vergonha para o ministério. Era um mau testemunho, era um mau exemplo e levava o povo de Israel a murmurar. Porque o povo não é bobo, o povo sabia o que eles faziam. Eles enchiam aquilo lá de prostitutas, né? Aproveitando o que eles eram, né? Eles aproveitavam disso. Então, os filhos de Eli eram uma vergonha para o ministério sacerdotal, que já não representavam Deus, que os tinha escolhido. Então, uns homens desses estavam representando a Deus como? Se os sacerdotes eles eram na terra, o quê? Representantes de Deus. Mas eles estavam representando algum Deus? Com o testemunho que eles tinham? De jeito nenhum, né? Então, Eli foi sacerdote que um dia ele achou que Ana estava embriagada. Ana estava orando, chorando, só mexendo com os lábios. E ele falou, quando é que tu vai ficar curada desse vinho aí? Sai fora, certo? Aí ela explicou a ele o que estava acontecendo. Então você vê que ele mandou Ana ir curar a embriaguez dela sem ela estar bêbada. E os filhos que se embriagavam ali, faziam uma confusão tremenda ali, fazia aquele lugar de prostíbulo. Ele nunca chamou, não falava nada, né? Então você vê que Eli era um fraco. A verdade é essa. Era um fracote, espiritualmente falando, sem moral, sem autoridade nenhuma sobre os filhos. Entendeu? Então, ele não repreendia os filhos. Como é que pode um sumo sacerdote ver os filhos trazer prostituta para ali, usando a influência que eles tinham, né? Eles tinham influência, era sacerdote, eles tinham influência. Então eles influenciavam as pessoas para o erro. Traziam mulheres ali, transavam com as mulheres ali, roubavam as ofertas e por aí afora. Envergonhando o nome de Deus, ficou revoltado com aquilo, porque falou com Eli, Eli, você honra mais a teus filhos do que a mim, que você não chama a atenção deles, tá entendendo? Ele era conivente. Então os filhos, né? Eli não repreendia os seus filhos e todas as barbáries que praticavam no ministério. Ele via as coisas erradas, mas não chamava a atenção dos filhos. Que tristeza, né? Então, ele julgou. Ele julgou Ana, dizendo que Ana estava bêbada, mas não julgou seus filhos. Entendeu? Número 2 aqui. Isso aí é triste. Um homem sem moral, sem autoridade. A Bíblia não fala, né, que ele foi punido, perdeu a salvação. A Bíblia não fala nada disso de Eli, mas que ele foi um péssimo pai, acovardado. Isso foi. Número 2, o desprezo para com as coisas de Deus, o desrespeito com a oferta do Senhor. Os filhos de Eli, movidos pela ganância, pegavam para si a gordura, a parte que era destinada para Deus, eles pegavam para ele. Na verdade, eles pegavam tudo, entendeu? E se alguém reclamasse, eles queriam até bater na pessoa, entendeu? Ainda eram valentes ainda para fazer coisa errada.
eram pessoas ruins mesmo, entendeu? Então, aquela gordura que era parte, eles ficavam para ele. Aqueles que voluntariamente, né? O autor traz aqui uma palavra da seguinte: aqueles que voluntariamente honram o Senhor com seus dízimos e ofertas, demonstram estarem destituídos de ganância e avareza. Eles tomavam a oferta, os filhos de Eli, antes mesmo de ser oferecido ao Senhor. Perderam o temor completamente. Será que eles não imaginavam que Deus não ia deixar isso barato? Será que eles não pensavam isso? Que um dia Deus ia julgar, que Deus já tinha advertido o pai deles, Deus já tinha advertido que ia destruir eles, mas eles não acreditavam. O diabo cegou os olhos deles espirituais, que eles se sentiam maiorais, o dono daquilo, mas eles não eram dono daquilo, aquilo aí pertencia a Deus. E é isso aí que as pessoas não entendem, né? E eles não quiseram entrar pelo caminho. Fazer o quê, né? Agora avisados foram, mas não deram ouvido. Quantas vezes as pessoas são avisadas, mas não dão ouvido à palavra de Deus, né? A palavra de Deus está aí, está escrito tudo que acontece com quem obedece e o que acontece com quem não obedece. Está tudo na palavra, mas só que as pessoas não querem obedecer, certo? Não dão ouvido. Vai acontecer nada não. Aí você vê acontecendo as coisas por aí. E você fica orando, mas a pessoa está debaixo da disciplina de Deus. Os filhos de Eli, vida violenta. Os filhos de Eli são descritos como homens violentos, sem limite, acostumados a não ouvir ninguém. Essas pessoas são egocêntricas, teimosas, metidas a bravos e não dão ouvido a ninguém. Só fazem o que eles querem, certo? E ainda agiam com violência. Caso alguém não quisesse entregar aquilo que era do Senhor, não entregasse para eles, eles forçavam as pessoas, certo? E a Bíblia diz, sabe o que? Lá em 1 Samuel 2,17, era, pois, muito grande o pecado desses homens perante o Senhor, porquanto desprezavam a oferta do Senhor. Entendeu bem? Era muito grande o pecado desses homens. As pessoas falam que não existe pecadinho nem pecadão. Bem, pecado é pecado, mas as consequências, querido, existe muita diferença, entendeu? Tem pessoas que ele conhece a palavra, ele sabe tudo, mas ele é muito abusado, eles pecam mesmo para provocar o Senhor. Então isso aí é que não pode acontecer. Então não existe, tá bom, não existe pecado nem pecadinho, mas as consequências é muito grande. A Bíblia está dizendo aqui que era muito grande o pecado desses homens. Eles eram muito abusados. Aquele local sagrado, onde eles aprenderam a palavra, onde eles aprenderam quem era Deus, é ali que eles faziam a bagunça deles. É uma falta de respeito muito grande, um sacrilégio, né? Eles não davam a mínima para as coisas sagradas e para as coisas de Deus e nem para Deus, né? Eles desprezavam a oferta do Senhor e eles eram usurpadores, eles tomavam as coisas dos outros, além de fazer do templo ali, da tenda, um prostíbulo, né? Número 3, vida moral. Apesar da chamada de Deus recebida, eles em momento algum reconheceram, entendeu? A vocação deles. Eles foram privilegiados de ser escolhidos para serem os sacerdotes do Deus Altíssimo. Mas ele, além de não reconhecer, desprezou aquilo, desprezou a chamada, desprezou a vocação e desprezou o próprio Deus que chamou, né? E ainda escandalizou. E Jesus falou posteriormente, ai daquele por quem vem o escândalo, certo? Então, de respeitar a santidade de Deus, que é o atributo importantíssimo, que nós, sem a santidade, sem a santificação, ninguém verá o Senhor, né? E no ofício sacerdotal, eles se aproveitaram também da sua posição e como muitos fazem, né? Se aproveita da posição, usufruíram de favores sexuais das mulheres à porta da tenda.
Porque muitas vezes a pessoa era sacerdote, então eles usavam a posição deles para se aproveitar das pessoas. Entendeu? É isso que as pessoas fazem. Usam a posição não para fazer o que Deus quer, mas para usufruir de alguma coisa, de algum benefício, devido à posição que tem, né? Então, usando a sua influência devido ao poder que tinham na posição de sacerdócio, usando a sua posição para se aproveitar e satisfazer os seus desejos e apetite sexual e apetite pessoal também. Então ali eles fizeram um bacanal ali, coisa triste, né? Mas pagaram um preço alto. De Deus não se zomba. A Bíblia deixa claro, né? Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Às vezes você vê pessoas zombando de Deus, fazendo coisas aí que não era para fazer, e você fala, pensa, como é que fica isso? Você pode crer, Deus não se deixa escarnecer. O que a pessoa estiver semeando, ele vai colher no tempo certo, tá? Então, é isso aí. Ele usou o ambiente sagrado como postigo, certo? Isso aí é que é o mais triste. Bem, vamos para o final aqui, certo? Bem, número 3, consequência de se desprezar a Deus. Primeiramente, perderam a vida. Os 2 filhos de Eli não respeitaram o seu chamado e numa batalha, como Deus já tinha profetizado, Deus já tinha falado através de um profeta, né, que seus 2 filhos morreriam num mesmo dia. Com certeza Elias falou para eles, mas ó, entrou aqui e saiu aqui. Eles não estavam nem acreditavam, né? Porque a pessoa vai se enterrando tanto no pecado que ele fica incrédulo. Aí não tem mais jeito, né? Então, eles morreram, conforme foi profetizado, morreram os 2 no mesmo dia. É interessante que eles foram para a guerra, na desobediência, e levaram a arca, pensando que a arca ia proteger desobediente. Vamos levar a arca, que a arca protege. Quer dizer que para me proteger, a arca serve, mas para me obedecer a Deus, ela não serve. E tem gente que é assim, entendeu? Eles estavam usando a arca como um amuleto de proteção. Igual tem pessoas que usam a Bíblia como um amuleto. Eles deixam a Bíblia aberta no Salmo 91, né? Para proteger. Mas não obedece uma vírgula. Não adianta. Igual os filhos de Eli. Usavam a arca como um amuleto de proteção, mas não obedecia a voz de Deus. Então, isso aí é pior ainda, né? Então, dá para notar que parte do comportamento dos filhos de Eli, em parte Eli era culpado. Por quê? Porque Eli era um pai muito tolerante para com os pecados dos seus filhos. Eles toleravam, o próprio Deus falou, olha, você não corrige seus filhos. Um pai que não corrige um filho é um pai fraco, e ele vai colher o que planta. Entendeu? O pai tem que ter autoridade sobre o filho e ser exemplo, né? Não é perfeito, mas tem que ser. E Eli era um pai que tolerava o pecado dos filhos, não chamavam a atenção deles e não corrigia. Esse é o grande problema. Ele não corrigia o que os filhos faziam, ele não proibia. Ele tinha que mandar os filhos embora e botar outra pessoa no lugar dos filhos, mas ele não fez isso, deixou os filhos fazer o que quisesse. Só falava, cuidado, aquele papinho de quem realmente não tem autoridade nenhuma. Então o grande pecado de Eli foi esse, tolerar os pecados dos filhos e não corrigi-los. Esse foi o grande mal. Está lá em 1 Samuel 3,13. Ele sabia de tudo. Ele não era bobo, ele sabia tudo que estava acontecendo, mas fazia vista grossa. Entendeu? Era esse o problema. Então a pessoa está vendo o pecado ali. Igual em muitas igrejas, né, o pecado está rolando lá, e às vezes a pessoa está fazendo vista grossa, fingindo que não está vendo. Entendeu? Mas está vendo, está sabendo de tudo, mas não tem autoridade mais para repreender nada. Está entregue às baratas. É isso aí. É igual a tenda lá. O Eli que tinha que tomar conta e corrigir os filhos, não. Ele deixou virar bagunça. Então tem lugar que é assim. A pessoa está vendo o pecado, está vendo as coisas erradas, mas não corrige.
né? Quem de direito que tinha que corrigir era Eli. Ninguém poderia mais corrigir Eli. Era ele que era o responsável. E tem coisa que é o responsável mesmo que pode corrigir, mas ninguém, né? E as pessoas fazem vista grossa, deixa virar bagunça e já era. Vira igual lá a tenda lá da sagrada, em que os filhos de Eli não davam o mínimo de valor. Então, ele não fazia, além de fazer vista grossa, não repreendia, ele não orava, não buscou a Deus. Você não vê Eli buscando a Deus a favor dos seus filhos. Na verdade, ele se conformou e aceitou aquela situação. Esse foi o grande mal dele, entendeu? Nunca ele chorou pelos filhos, nunca pediu a Deus uma mudança, pelo menos você não vê isso na palavra de Deus. Ele aceitou, eles querem assim, amém, e deixou correr, não tomou nenhuma providência. Então, todos morreram perto da arca. Não adianta estar perto da arca em desobediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, Deus diz para Elias, no capítulo 2, versículo 30 de 1 Samuel, Deus diz, eu honro aos que me honram, e quem não me honra será envilecido. Aqui sabemos que o tratamento de Deus depende da forma com que respondemos a Deus. Entendeu? Deus vai te tratar de acordo com a resposta que você dá para Ele. Se você despreza Ele, não honra Ele, não dá valor a Ele, você vai ter a resposta de acordo com o que você trata. Igual os filhos de Eli e Eli não honravam a Deus, desprezavam a Deus também, pagaram o preço. Entendeu? Eu honro aos que me honram. Isso é um mistério de Deus para nós. Certo? Então depende da forma como nós respondemos a Deus. Quem deseja ser honrado por Deus, precisa honrar Ele. Você quer ser honrado por Deus? Quer honrar Deus na obediência, com a tua chamada, com a tua vocação? Honra a Deus, Ele vai te honrar. Entendeu? Infelizmente, eles nunca desejaram honrar a Deus, aqueles dois, né? Nunca reconheceram a grandiosidade de Deus e nem viveram para isso. Passaram a vida toda satisfazendo seus próprios desejos, certo? Usando a sua posição, a sua influência para isso, certo? Mas nós, a nossa vocação, a autoridade que Deus nos dá, a influência que Deus nos dá, é para glorificar o nome dEle, para levar as pessoas para perto dEle, não para afastar. Então, quem é chamado por Deus deve levar a sério a sua chamada. Você já viu aquela palavra? Quem muito é dado, muito é cobrado. Presta atenção. Última parte aqui. Deus chama Samuel. Sabe por quê? Os filhos de Eli foram criados num ambiente em que o próprio Samuel foi criado também. Então, muitas vezes a pessoa fala, porque é o ambiente, tudo bem. Em muitos casos pode ter até influência do lugar. Mas veja que Samuel foi criado no mesmo ambiente que os filhos de Eli foram criados. E olha a diferença dos filhos de Eli para Samuel. Então, querido, a questão aqui é de caráter. Certo? É de caráter, não é tanto de lugar, não. Certo? Porque Eli criou os filhos ali e Samuel também foi criado ali. E olha a diferença. Então, a questão aqui é de caráter. É o prazer que as pessoas têm de honrar a Deus, o que eles não tinham, certo? Então, apesar do pecado sempre trazer consequências, Deus não deixou de abençoar Israel. Perderam a guerra, a arca foi capturada, Eli morreu com seus filhos, né? A nora também, e posteriormente Deus julgou os filisteus que capturaram a arca, né? Julgou eles foram castigados por isso, e Samuel nesse período ia crescendo, ao contrário dos filhos de Eli, ele ia fazendo o que era agradável ao Senhor. Olha a diferença, né? Isso é pessoal, gente. Tem pessoas que ele culpa o ambiente que ele vive, mas não, o ambiente é o coração dele, que não está voltado para Deus. A verdade é essa, certo? Samuel tinha um coração voltado para Deus, os filhos de Finéia não. Apesar de Ofni e Finéia, filhos de Eli, eles não tinham um coração voltado para Deus, como Samuel tinha, entendeu? Apesar de todos serem criados no mesmo lugar e ambiente, a diferença no comportamento deles é gritante, não tem como. Então, Samuel, muito novo ainda,
Ele não tinha uma experiência com Deus, mas veio adquirindo. O próprio Deus se interessava de se apresentar a Samuel. Até que um dia ele foi instruído. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus continuou falando com Samuel a vida toda. Samuel foi um exemplo de homem em Israel. Amém? Então, querido, que Deus te abençoe, que essa lição tenha falado no teu coração, que ela seja muito importante, tá bom? Então, Deus te abençoe. Na próxima semana nós vamos estar aqui com outra lição importante. Saul, somente ser escolhido não faz a diferença. Olha só que lição, né? Então nós vamos estar aqui em nome de Jesus ministrando aí a quarta lição, e que Deus te abençoe, tá bom? Mais uma vez eu te lembro, se não se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal, nos ajuda aí a divulgar a palavra de Deus, dá um toquinho aí na inscrever, se inscreve, dá seu like, tá? Se compartilhe, deixe seu comentário, nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus, tá bom? Fica com Deus e que Ele te abençoe.